Salve, galerinha! Beleza, beleza? Hoje vamos aí para nossa aula de filosofia, começar nosso conteúdo aí de filosofia. Espero aí que esteja todo mundo legal, família esteja 10, tá? Vamos lá, vamos para esse outro conteúdo. Uma coisa, segundo ano, pouquinha gente assistindo às aulas e quase ninguém entregando atividade, hein? Falei já para vocês nas outras aulas aí, não tem o que fazer. Não tem outra forma de avaliar vocês, tá? Não entregar as atividades é zero, gente. Tô marcando lá quem tá fazendo as atividades, né? Então, pedir essa colaboração. Na verdade, é de vocês, né? Entregou a atividade, não tem o que fazer de nota, né? Vou olhar lá, fazer as divisões, né? Com a prova bimestral e a média que der, deu, tá? Não tem muito o que fazer. Então, precisa também dessa colaboração aí da parte de vocês. A matéria EAD é diferente, então a gente precisa começar a se adaptar, né? Na verdade, vocês já deveriam estar adaptados, né? Tirando aí os alunos novos, né? Que ano passado aí, nos outros anos, né? Então ainda vocês pegaram ainda com um pouco de presencial, mas ano passado, desde o meio do ano, né? Vocês sabem como é que funcionava, então, bom, espero aí que vocês comecem a fazer as atividades, tá? Bom, vamos lá, tá? Filosofia, né? Nesse primeiro momento aqui, nós vamos falar aqui da ética, tá? Falar da ética da antiguidade até a ética da modernidade. E aí eu vou passar aqui, primeira coisa aqui para vocês, o conceito, né? A origem da palavra é uma origem grega, vem da palavra ethos, tá? Que aí é hábitos, né? Ou uso, no caso, uso dos hábitos, tá? Bom, é uma reflexão que nós temos a respeito dos princípios que regem a sociedade. Então, na verdade, assim, é diferente de você pegar a questão da moral, né? A moral, ela já seria uma parte mais prática, né, de determinados atos, né? A ética é a parte de reflexão aí dos que é certo, do que é errado, tá? Bom, tem uma questãozinha aqui na página 4 que eu acho interessante aqui para a gente começar a pensar, que é o seguinte, ó, você, no ponto de partida, questão 1, você age do mesmo jeito quando está sendo observado pelos outros e quando não está? E aí? Será que nós agimos de uma mesma maneira? Né? Será que quando nós estamos ali num lugar que sabemos que não estamos sendo observados, nós acabamos realizando determinadas ações, determinadas atitudes que nós não faríamos em outros? Que soubéssemos que estamos sendo filmados, que estamos sendo, né, observados? Bom, é uma coisa aí para se pensar, que a gente tem, é nesse sentido que a gente vai avaliar a questão, né, ética, das pessoas. Quantas vezes, né, que as pessoas acabam, né, quebrando ali, né, o seu padrão ético. A gente vai ver ainda a questão ética do trabalho, bioética e tal, né, e acabam sendo pegas porque não sabiam que estavam sendo filmadas, estavam sendo observadas. Então, vamos pensar nessa situação, tá? Na página 6, né, nós temos aqui uma atividade para ler e refletir, e é essa atividade que vocês irão entregar de filosofia, tá? Vocês vão ter que dar uma lidinha aqui no texto, tá? E aí, nós vamos, é um momento de reflexão, tá? Se você pudesse ficar invisível, o fato de não ser visto por ninguém alteraria a forma como você age, tornando-lhe mais ou menos ético e por quê? Vocês vão ter um livrinho aqui para um textinho para ler, um texto que chama A República de Platão, que ele vai falar um pouquinho, né, desse tema, tá? E aí nós vou aguardar para ver a resposta de vocês. E aí, gente, se fosse invisível, o que a gente faria, hein? Interessante pensar, né? Estamos sendo observados? Será que nós ainda faríamos as coisas corretas? Será que seríamos éticos, né, na nossa forma de agir? Por exemplo, né, vamos pegar até uma questão aqui. Será que ainda seguiríamos, muitos, né, que são cristãos, que seguem determinadas religiões, será que ainda seguiriam? Faria a coisa correta? Vou deixar essa daqui para vocês, tá? Bom, continuando aqui, nós temos, né, então, logo depois para vocês,
uma pequena charge. Essa charge aqui vocês não vão precisar fazer, tá? Aqui essa charge, mas é uma charge interessante, né? Que está aqui, ó, um gatinho abandonado, precisamos arrumar a casa para ele, vamos nos mobilizar pela internet, e ao lado ali nós temos ali um morador de rua, né? Bom, isso daqui é algo assim para nós realmente pensarmos, né, sobre a nossa questão de ética, da nossa questão de moral, né, e uma questão até maior, que é uma questão humana, né? É muito natural, não que seja errado, nós percebemos que as pessoas acabam tendo uma maior aproximação, por exemplo, com essas causas animais, né? Cachorros, gatos abandonados, e muitas vezes você não ter essa mesma atitude, né, perante, né, quando nós temos isso, né, no caso aqui do retrato, né, da foto. É errado? É certo? Não, né, a gente sabe. Esse é o ponto de vista. Essa é a ética de cada um. Essa é a questão moral de que cada um percebe o mundo, de que cada pessoa acaba avaliando, né? Então, são coisas interessantes de se pensar como ser humano, né? Por que será que a gente tem essa preocupação? Ah, porque são indefesos? Porque, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa começar, a gente começa a fazer uma análise, tá? Bom, nós começando aqui a parte da ética, nós vamos falar aqui brevemente os dois pensamentos, tá? Então, o pensamento de Sócrates e o pensamento de Platão. Sócrates, né, num resumo, o ser humano é dotado de uma natureza racional voltada para o bem, o que ele considerava isso ser uma virtude, era o que ele chamava de virtudes. Então, o ser humano ele é racional e o ser humano faz o bem, ele age, né, para com o bem, tá? Outros exemplos que a gente entra nessa questão das virtudes é a questão da justiça, a questão da coragem, tá? Então, para Sócrates, né, o ser humano é uma pessoa boa, tá? O ser humano ele é dotado de essa natureza do ser humano natural é uma natureza de ajudar, é uma natureza de querer o bem, tá? Já o Platão ele faz uma pequena divisão aqui. Ele vai analisar a questão da alma humana. É bem interessante aqui este pensamento aqui do Platão. Tá? Deixa eu só arrumar aqui. Acho que vocês vão ter que ficar realmente aí acompanhando com as apostilas. Não vai ter jeito, tá? Porque hoje eu não estou conseguindo projetar, como vocês estão vendo. Eu estou aqui hoje na minha outra escola. Eu estava querendo ver se eu conseguia aqui um sinalzinho de internet aqui, mas não consegui. Eu projetaria aqui para vocês, infelizmente, tá? E aqui o Platão, tá? Ele vai dividir, então, ele divide a alma do ser humano, né? Então, basicamente, essa parte aí do ser humano que ele dividiu para saber que tem cada uma responsabilidade dentro do funcionamento aí nosso, tá? Então, ele dividiu na parte, né, da concupiscível, uma palavra bonita, ó. Concupiscível, que são os desejos do corpo, né? Então, os desejos do homem também, tá? Tem uma ideia de tipo de nutrição, tal. Os irascível, habilidades de defesa, é uma autoconservação nossa, e a parte racional que controla as demais atividades. E aí ele divide, né, essa parte racional em pontos, tá? Então ele vai ter os pontos das virtudes cardeais, com a coragem, a justiça, a prudência e a temperança. A temperança é você ser moderado, né, em determinado assunto. Bom, como assim? Nós temos um texto aqui embaixo, né, que é um diálogo, né, de um texto escrito por Platão, tá? Nesse diálogo ele tem os personagens Sócrates ali, o S, e o P, né, uma conversa de Sócrates e Polo, tá, para tentar falar sobre a questão da injustiça, né? Então aqui, ó, o primeiro, né, tenta convencer o segundo de que praticar uma injustiça e não pagar por isso é o maior dos males. Aqui o Platão vai defender a ideia do seguinte:
A pessoa cometeu uma injustiça, cometeu uma calúnia, obviamente é uma coisa muito grave, só que ele não considera isso mais grave do que a pessoa não ser então punida, né? É o que ele considera assim. Mas e a pessoa que está sofrendo a injustiça? É o que ele fala. A gente não quer que a pessoa sofra a injustiça, mas eu prefiro ser a pessoa que vai sofrer do que a pessoa que vai causar. É um momento assim interessante. Vou pedir para que vocês leiam, e aí isso eu queria que vocês fizessem aqui nos comentários. Pelo amor de Deus, participem, por favor. Né? Comentários, o que vocês acham sobre isso? Qual que é o melhor para vocês? Ser, né, vamos falar, né, o agressor ou o agredido? Qual que é a pior das situações, tá? Mas leiam um textinho aqui do Sócrates, que é um textinho bem interessante sobre esse assunto, tá? Bom, fazendo só um fechamento de Sócrates e Platão, tá? Da questão ética, então vamos lá. Sócrates e Platão, tá? Na questão da ação ética, decorre da razão, então que eles usam bastante a questão, né, da racionalidade. Por meio do conhecimento racional das ideias do bem e de virtudes, que está lá que eu falei para vocês ali, das virtudes, né, do homem segundo Sócrates. Os desejos e emoções devem ser submetidos pelo controle da razão. Então, novamente, mesmo nesse momento, a gente percebe o quanto que a razão, o quanto, né, que esse conceito de razão é importante para, né, a função ética do homem. Novamente, você tendo, né, que é o que você vai ter na questão principalmente de Sócrates, você tendo, né, essa racionalidade funcionando, essa razão funcionando, o homem sempre vai fazer o bem. É uma virtude do homem. Quando isso não ocorre, quando este conjunto de virtudes, de emoções, não passam pelo controle da razão, ele acaba então cometendo, né, o que a gente considera aí, né, dos atos errados, né, os atos, né, de crime, de injúria, entre outros, tá? Bom, aqui, só para fazer, eu vou ter esse exercíciozinho, eu quero fazer com vocês, porque depois vai ter um outro mais para frente, tá? Parecido, e eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Que é o exercício da página 12, o exercício 1, tá? Ele vai colocar aqui para nós aplicarmos o que o Aristóteles vai chamar, né, de noção mediana e os vícios correspondentes às virtudes éticas. Então, assim, né, o ser humano tem que estar no meio termo. Então, nós temos aqui, né, o vício por excesso, que você faz demais, e o vício por deficiência, que você faz de menos. O correto, então, é viver ali naquele meio termo, nem o excesso, nem a deficiência, tá? Então, nós vamos ter aqui coragem, né? Qual que é o vício por excesso? A temeridade, tá? E qual que é o vício por deficiência? A covardia, tá? A temperança, né, que é aquela questão, né, de ser moderado, tá? O vício por excesso é a intemperança e o vício por deficiência a insensibilidade. Temos que ter mesmo. Liberdade, né? Aqui a gente vai ter, né, no excesso a prodigalidade, que é o excesso ali no gastar, né, e a deficiência no receber. E, por deficiência, né, a mesquinhez aí, que é o excesso, né, no receber e a deficiência no gastar. Então você não pode nem gastar tudo, né, nem receber, sair gastando assim, né, principalmente sem ter a entrada,
E ali o outro também, né? Você não pode receber muito e não querer gastar nada, né? Tipo, mão de vaca, sabe? Vou dar tchau assim. Nossa, gente do céu, eu preciso fazer uma fono porque essas palavras não saem do professor, pelo amor de Deus. Magnanimidade, tá? Que é a questão do orgulho, né? Justo orgulho. Nós temos pelo excesso a vaidade, ser muito vaidoso, e pela deficiência a humildade indevida, tá? A calma, então nós temos, né, a questão da irritabilidade e a questão, né, da deficiência vai ser pacato, tá? Tem que estar sempre ali no mediano. Veracidade ou fraqueza, tá? Exagerar nas próprias qualidades, tá? No excesso e, né, ficar se achando demais. E o vício por deficiência, a falsa modéstia, que é você ficar se subestimando, tá? E na questão da justiça, o excesso, né? É o praticar injustiça e o vício é o sofrer injustiça. Então essa daqui, né, é o que nós temos lá da página 12, tá? Que deveria ser feito. São algumas palavrinhas difíceis, né? Mas aí nós vamos. Algumas coisas vocês vão acabar fazendo, né? Vocês vão acabando aprendendo, tá? E aí aqui eu vou depois passar para vocês. A gente vai fazer. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem um outro, né, exemplo, né, sobre essa questão do mediano, tá? Vocês vão poder ter mais, né, para que fique melhor entendido, né? Eu vou pegar depois para vocês, passar lá alguns exercícios, né, para a gente ter, né, e vocês poderem fazer. Bom, por hoje é isso. Obrigado para quem está acompanhando. Na semana que vem, né, iremos dar continuidade, né, tá? Deixa eu só, até já aviso para vocês, na semana que vem, tá? Na semana que vem, nós já começaremos ali da página 13, autarquia, tá? E apatia lá. Então aí nós continuaremos, tá? Aqui a gente vai falar de alguns dos problemas, né, do ser humano, porque agora aqui nós vamos começando a avançar, né, na questão aqui da ética, que nem a gente falou da ética antiga, a modernidade. Então acho que a gente já vai começar a avançar um pouquinho e aí nós vamos ter aí, né, depois, né, alguns outros escritores, né? A gente hoje viu a questão só da palavra ética, Sócrates e Aristóteles, tá? Bom, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima.